Teus pensamentos são coisas. Assim como pensas, assim andas, assim caminhas. Assim como amas, assim atrás. Tu estás hoje onde os teus pensamentos te trouxeram. Tu estarás amanhã lá onde os teus pensamentos te levarem. Não podes escapar dos resultados dos teus pensamentos, mas podes suportar e aprender. Podes aceitar e te alegrar. Seja baixa ou seja bela, ou ainda a mistura das duas, realizarás a visão, não os sonhos tolos do teu coração. Pois tu sempre gravitarás em torno daquilo que mais secretamente amas. Em tuas mãos será colocado o exato resultado dos teus pensamentos. Vais receber aquilo que mereces, não mais, não menos. Seja qual for o teu ambiente atual, cairás, permanecerás ou te erguerás com teu pensamento, com tua visão, com teu ideal. E te tornarás então tão pequeno quanto o desejo que te controla. Ou te tornarás tão grande quanto a aspiração que te domina. Muito bem, vamos antes de mais nada procurar entender o que significa banimento. Se nós vamos procurar nos dicionários, nós veremos que banir significa colocar para fora. Era costume no passado pessoas que incomodavam os senhores do poder serem, de alguma maneira, afastadas do meio em que viviam. Às vezes isso ocorria de forma radical, com uma condenação à morte, ou então com a prisão perpétua do desafeto em alguma masmorra obscura. Em outras ocasiões, com a expulsão além fronteiras, isto é, banidas para outro país ou para um lugar bem distante. Napoleão foi banido para a ilha de Elba. Os Inconfidentes Mineiros para as terras da África. É aquilo que hoje chamamos exílio. Agora, falando segundo os conceitos mágicos, em qualquer um dos três casos que nós vimos, podemos dizer que trata-se de um ato de banimento. Isto posto, vamos voltar nossa atenção para a dimensão tempo-espaço em que vivemos. Se você prestar atenção, verá que nele somos constantemente acossados por estímulos e que estes, por sua vez, provocam em nós as mais diversas sensações. Poderíamos dividir, de forma simplificada, estas sensações em três tipos: as que nos trazem prazer e bem-estar, as neutras e as que provocam tristeza e desconforto. Em todos os momentos de nossa existência, vivemos numa batalha constante, procurando atrair os estímulos que nos dão motivos para sentir prazer e bem-estar e afastar os do tipo causadores de tristeza e desconforto. Um meio ambiente favorável é aquele em que encontramos muito mais estímulos do tipo 1 do que do tipo 3. As igrejas, em geral, nos afirmam que no paraíso existem somente os do tipo 1. Que maravilha! Ninguém pode negar que os antigos foram detentores de um conhecimento simplesmente gigantesco. Conheciam com exatidão a distância do centro da Terra à superfície. Sabiam que o Sol girava em torno de um ponto específico no espaço. Podiam mover pesos tão grandes que hoje, mesmo com toda a nossa tecnologia moderna, somos incapazes. Mas de que forma obtiveram estes conhecimentos? Será que mentes alienígenas aportaram no pequeno planeta azul em que eram prisioneiros e lhes transmitiram todo este saber? Talvez. Talvez tenhamos mesmo sido visitados por ETs provenientes de distantes galáxias, pode ser. Mas os antigos não precisavam desses professores espaciais, pois possuíam, como ferramenta-chave para suas descobertas e conquistas, os 7 princípios herméticos. Nascidos lá nas origens e trazidos através das civilizações que se sucediam pela doutrina da tradição. Dentre estes princípios, o mais popular e conhecido deles
É o que diz, assim como é em cima e embaixo. Mas este não é o primeiro princípio, é o segundo. O primeiro princípio é o princípio do mentalismo, que nos diz que o universo é mental. Formidável esta confirmação para nós do IMAGIC que trabalhamos com o desenvolvimento das capacidades mentais. Pois muito bem. O terceiro princípio hermético afirma que tudo no universo vibra, que nada está parado. Para que a ideia que eu estou agora querendo passar para você fique mais clara, eu gostaria que você imaginasse o momento que antecedeu a criação do universo. Um segundo antes do princípio do cosmo, havia um ponto onde tudo, absolutamente tudo que pudesse existir, estava condensado naquele preciso lugar. Todo o resto era um imenso vazio. Dentro deste ponto, enormes pressões. Fora, o nada. Então a mente criadora disse: faça-se. E aquele ponto explodiu magistralmente, fragmentando-se em uma infinidade de minúsculas partículas que partem numa jornada desbravadora, criando aquilo que chamamos de espaço. Naquele primeiro momento, todas as partículas eram absolutamente iguais e vibravam de maneira idêntica. Zilhões de partículas gêmeas. Vamos chamá-las de partículas K, a partícula original. Mas acontece que a cada momento que passava, com o afastamento do centro matriz, estas partículas K começaram gradualmente a alterar suas vibrações, ao mesmo tempo em que iniciaram processos de associação por atração mútua. Até que chegamos a este momento, com toda a diversidade de formas, cores, estados. Assim, tudo no universo é formado por partículas K, diferenciadas apenas por estarem em vibrações diferentes e segundo determinadas associações. Isto vale para o sapato preto do vovô, para o doce de abóbora da Ritinha, para o sabor amargo do chimarrão do gaúcho, a conversa mole da tia Dirce, a prece devota do padre Godinho, o amor de Madalena, a ideia do professor Pardal, tudo partículas K em vibração. Dentro desta sequência de pensamentos, podemos compreender que também os estímulos que nos sensibilizam nada mais são do que estas partículas primárias em vibração, na sua forma, do seu jeito, da sua maneira. Os sábios herméticos nos dizem que o universo é mental, isto é, todos os processos vibratórios do cosmo estão totalmente sujeitos à ação da mente. Assim, ela tem o poder de alterar o padrão vibratório de todos os estímulos a que estamos sujeitos. Basta saber como. E é por aí que vai caminhar este trabalho. Muitas vezes nós somos acometidos por situações que parecem estar acima de nossas forças. Tudo vai bem, a pessoa está despreocupada, de repente, bumba! Um acidente, um obstáculo inesperado, uma forte contrariedade e aí começa uma cadeia de eventos desagradáveis e, por vezes, até mesmo cruéis que parecem não ter fim. É como se uma coisa chamasse a outra e o processo acaba se alastrando por toda a vida do indivíduo. Foi assim com uma amiga nossa, a Marilu. Começou com uma coisa simples. Estava varrendo a sala e sem querer esbarrou no elefantinho de porcelana que ganhara da tia Mafalda. Ele foi para o chão partindo-se em 1000 pedaços. Ela, que não gostava mesmo daquele enfeite, recolheu os cacos sem dar importância àquilo. Mas quando foi jogar o elefantinho quebrado no lixo, escorregou no piso recém-encerado, quebrando o vidro da janela da cozinha. E o que é pior, cortando a mão. Quando ela viu todo aquele sangue escorrendo pelo braço, ela correu buscando a ajuda da vizinha, a dona Floripa. Era uma mulher muito prestativa, muito querida, mas também falava demais e demorou para fazer aquele curativo. Mas com isso, a Marilu esqueceu o feijão que cozinhava no fogo, que se queimou, empesteando a casa com a fumaça mal cheirosa. E assim a coisa cresceu. Naquela semana,
Ela bateu o carro, roubaram-lhe o relógio, foi suspensa no emprego, perdeu todos os documentos. Ela tinha uma faxineira de 20 anos que pediu as contas. O periquito morreu. E o pior, ela descobriu que o marido tinha outra. E ela me procurou dizendo: Arsênio, que maré de azar, cara. Quem já não passou por ciclos catastróficos similares? Parece que nada dá certo, que tudo sai ao contrário. As expectativas se frustram, os ganhos se transformam em perdas, o sossego foge pela janela. E fica na mente aquela pergunta inquietante: o que é que vai vir agora? Explicações existem muitas. Sempre tem um entendido de plantão para dar um palpite. Ah, minha filha, fizeram um despacho contra Sunsê, afirmam uns. Estou vendo um espírito encostado em sua aura, dizem outros. Quadraturas astrológicas nocivas, desalinho dos chakras, energias negativas, mal olhado, praga de sogra, má sorte são algumas das inúmeras tentativas para explicar o motivo deste ciclo. Desculpem a palavra, deste ciclo azarado. Não é momento para julgar o mérito de nenhuma das possíveis explicações, nem nos interessa isso agora. Vamos deixar isso para o curso de magia de proteção. O que nos importa mesmo é ter uma saída real para pôr fim a este ciclo negativo. E este é o objetivo deste trabalho. É bom ressaltar que este processo de banimento do Imagic funciona também para casos específicos que desejamos expurgar de nossas vidas. Sabe aquela doença que não tem fim? Aquele caso de amor que não se resolve nunca e só atrasa a nossa vida? Aquele desvio de caráter que não tem psicólogo que dê jeito? Aquele parente que, desabrigado, pediu para ficar uns dias lá em casa e agora não vai mais embora? E tantos outros casos como esse? Pois bem, este método de banimento lhes cai muito bem. Funciona também para aqueles medos infundados, quarto escuro, palpitações quando ouve falar certas palavras, medos que você não tem razão para ter. Ele funciona também. Só tem uma coisa: se a situação que queremos atacar é muito antiga, deve-se repetir o ritual e a purificação que o antecede mais vezes. E se você agora estivesse me perguntando: quantas vezes, Arsênio? Eu responderia: tantas vezes até que você se veja livre do seu fardo. Porém, sempre com um intervalo de no mínimo 28 dias, a fim de dar tempo para que as transformações se manifestem no plano físico da sua vida. Para que a gente possa dar início ao processo, eu gostaria que agora você fosse até a apostila e construísse o gráfico de banimento de acordo com as instruções que lá estão. Nesse período que antecede o ritual, eu gostaria que você conseguisse uma pedra não muito grande. Acompanha o kit do programa, mas se você estiver repetindo, você vai precisar de outra pedra. E qualquer pedra serve, mas quanto mais bonita, melhor. Lembre-se daquele ditado: magia não combina com economia. Siga esta regra, mas com bom senso. É lógico que não há a menor necessidade da utilização de uma pepita de ouro. Qualquer pedra que você considere bonita vale. E em caso de dificuldades, se não tem outra, serve até uma brita de construção. Essas pedras que chegam de caminhão. O importante é que você tenha o trabalho de procurar e selecionar uma pedra para o seu trabalho mágico. Você vai precisar também de um recipiente para acender o fogo sagrado durante o desenvolvimento do ritual e de um incenso para o exercício de purificação. Proteja bem o lugar onde você vai acender o fogo. Muito cuidado nesse momento, durante o ritual. E agora vá em frente. Pega a apostila, siga as instruções, construa os gráficos de banimento e junte o material necessário.